Nós estamos aqui mais uma vez para uma live do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. Nós agradecemos vocês que estão conosco e eu quero apresentar hoje para vocês a Denise Petri. Ela é psicóloga. Denise está conosco no curso de gestantes há 12 anos, não é, Denise? Exato. E a Juliana Petri também, que é psicóloga. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre bebê arco-íris. Juliana, você pode explicar para eles o que é bebê arco-íris? O bebê arco-íris, ele tem um significado muito bonito. Ele é aquele que vai trazer cor, vai trazer luz novamente para uma família. É uma família que está tentando há muito tempo engravidar. Às vezes já recebeu negativas de médico dizendo que não seria possível uma gestação. Ou então, logo após um aborto, a perda de um filho. Esse filho que é perdido é normalmente chamado de bebê estrela. Ah, então o bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois de uma perda. Isso. Depois de um momento de muita luta, depois de uma tempestade, vem o arco-íris. Então, depois desse momento de luta, depois desse momento de tristeza, vem esse novo bebê, que vai estar trazendo a alegria de novo para casa, para a família, para esse casal que tanto esperava um filho. Vai trazer, então, alegria e esperança para um casal que teve uma perda anterior. Exato. Ou que de repente não conseguiu, né? Teve dificuldade para engravidar. E até você usa o termo casais tentantes. É interessante observar que 15% dos casais têm dificuldade de engravidar, né? Tem dificuldade para conseguir fecundar. E existem algumas questões clínicas que podem estar interferindo. Doutora Ana, quais seriam essas questões orgânicas que poderiam dificultar uma mulher de engravidar? Existem várias questões. A gente pode até um dia chamar a Daiane ou uma gineco para estar falando mais conosco, né? Mas assim, uma das principais são algumas infecções que a mulher tem e que às vezes elas passam despercebidas, né? As doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, pode passar despercebida e causar uma inflamação da trompa. Essa inflamação, né, vai impedir que aconteça a fecundação. Então, isso é uma das causas, infecções. Uma outra causa são as endometrioses, né? Hoje a gente fala bastante de endometriose, tem como investigar, tem como tratar, então também é uma causa de dificuldade para engravidar. Os ovários policísticos, algumas alterações hormonais, né? Algumas doenças autoimunes. Então, são situações que podem dificultar a gravidez. E é importante entender também que, às vezes, na nossa cultura, né? Na nossa sociedade, existe um peso muito grande sobre a mulher, como se a causa fosse sempre por parte da mulher, feminina. Mas a gente precisa entender que existem causas de infertilidade relacionadas ao homem. Sim. Então é sempre importante que o casal que tenha dificuldade de engravidar procure um médico especialista para que faça toda uma investigação, um tratamento, para que esse casal possa engravidar. Inclusive, é interessante que quando o casal decide ter bebê, procure um ginecologista para fazer uma avaliação prévia, né? Se tiver alguma intercorrência, já tem como estar tratando, né? Isso mesmo, a gente sempre diz assim que a gente faz uma consulta antes de engravidar, né? Sim. A gente até orienta, né, na pediatria, na puericultura. Então a gente tem pacientes adolescentes, quando for se casar é importante ir no médico, né? Sim. Quando for, por quê? Para fazer uma série de exames sorológicos, né? Para saber se está tudo bem com a saúde daquele casal, tanto do homem quanto da mulher, para que eles planejem, então, uma gestação, sabendo que estão bem de saúde. Antigamente. Consulta, né? Antigamente falava-se no pré-nupcial. Isso mesmo, pré-nupcial. Então, isso é muito importante para o casal, porque a gente fala tanto no curso de gestantes, não é assim? Sim. A importância de fazer o pré-natal, né? Mas não é simplesmente engravidar e ir ao médico. Às vezes, se planejar, eu gostaria de engravidar, vou ver se está tudo bem com a minha saúde, com a saúde do meu esposo, para então a gente poder engravidar e ter uma gestação que transcorra bem. Sim, inclusive tem muitas patologias que acabam sendo descobertas nesse momento de gravidez, né? No pré-natal, muitas vezes, então é realmente importante isso. Só que assim, tem algumas mulheres que acabam nem tendo a dificuldade de engravidar, né? Elas têm, às vezes, questões emocionais que acabam dificultando, né, Juliana?
Quais seriam essas questões emocionais que poderiam interferir? Principalmente a ansiedade. Uhum. E a ansiedade não só da mulher. Como a doutora Ana Letícia disse, temos o homem também. Uhum. A ansiedade, ela vai estar ali colocando uma pressão naquele casal em que ele está perdendo essa espontaneidade no relacionamento. Sim. Então, a mulher está ali fazendo um controle de fertilidade, quais são os dias férteis, e ela coloca para esse esposo quais são os dias, e ele se sente muitas vezes pressionado. A ter que comparecer naqueles dias com o horário marcado, quer dizer, perde muito. Sim, e daí nesses casos também são indicados os acompanhamentos de casal, as terapias de casal, porque ali eles vão poder estar com o auxílio de um profissional conversando sobre isso, entendendo o lado do companheiro, as ansiedades que o companheiro tem. E nós temos também alguns fatores que são inconscientes para aquela mulher, para aquele casal. A mulher às vezes está ali batalhando para chegar em um determinado nível dentro do trabalho e está batendo ali com a idade reprodutiva dela. Então, às vezes, ela tem que diminuir o ritmo do trabalho e ela inconscientemente ela não quer isso. Foi tão difícil chegar naquele estágio, né, do profissional. Isso, né? A mulher às vezes que está cuidando muito do corpo e se vê ali, porque o corpo muda quando tem uma gestação. Então se vê naquela ambiguidade do eu tenho desejo de ser mãe, mas eu também tenho desejo de ter aquele corpo. E é muito interessante que esses mecanismos inconscientes, eles boicotam, né? Muitas vezes a mulher não consegue engravidar muito em função desses fatores inconscientes. E o quanto que uma terapia muitas vezes vem justamente ajudar a esclarecer essa questão para que ela esteja liberada para poder, de fato, engravidar. Sim. Para que ela possa entender, né? Às vezes é inconsciente. Então, Sim. Gera uma ansiedade e essa ansiedade vai dificultar em muito a mulher conseguir engravidar, né? Exato. E a gente vê muitas vezes até mulheres que tiveram dificuldades de relacionamento com as próprias mães, o quanto que acaba interferindo. O medo de repetir, né, digamos assim, aqueles erros que a mãe cometeu, muitas vezes coloca, eu não quero ter filhos, né? Então, assim, como realmente uma barreira, né, uma dificuldade, e ela realmente acaba tendo uma dificuldade muito grande para conseguir engravidar, né, em função disso. Mas muitas mulheres também não têm problema para engravidar, né, conseguem engravidar, que poderia ser tudo bem, mas no decorrer do processo acabam sofrendo um aborto, acabam sofrendo uma perda. Doutora Ana, é muito elevado o número de mulheres que sofrem abortamento? Assim, abortamento do primeiro trimestre, até 10% dos casais podem sofrer essas perdas nos primeiros 3 meses de gestação. Nós chamamos isso de abortamento espontâneo, né? E é importante entender que os abortamentos espontâneos muitas vezes estão relacionados a alterações cromossômicas, então, que gerariam malformações no feto. Então, o nosso organismo, a natureza, por ser sábia, ela é como se o organismo abortasse, né, para controlar, para que não nascesse um bebezinho com malformação. Sim. Então, esses abortamentos de primeiro trimestre, eles não podem, assim, deixar a mulher com tanto peso, tanta culpa, porque às vezes é o organismo, né, a natureza sendo sábia. Então, nesse período de primeiro trimestre, as principais causas são essas malformações e também alguns problemas da placenta, né? E já no segundo trimestre em diante, há alguns fatores maternos, então diabetes gestacional, a hipertensão arterial, algumas doenças autoimunes, outras consequências, outras doenças maternas que podem estar interferindo. Mas os abortamentos de primeiro trimestre geralmente estão relacionados a essas alterações cromossômicas e alterações placentárias. E é interessante, porque até um tempo atrás não se tinha tanto planejamento em relação a quando engravidar. A mulher muitas vezes nem sabia que estava grávida, acabava tendo esse abortamento e para ela era como se a menstruação tivesse ocorrido, né? E hoje esse excesso de informação, ao mesmo tempo que é bom, mas acaba gerando uma ansiedade muito grande em relação a essas situações, né? Sim, porque vem toda uma culpa. Por que isso aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Então, a expectativa é muito grande, né, na gestação. Então, isso traz malefícios
e principalmente para a saúde psicológica do casal. Sim. Né? Uhum. Sim, e entender realmente, né, que muitas vezes realmente acaba sendo até uma proteção, né, do organismo, né, certo? E assim, existe um tempo que é sugerido para que essa mulher aguarde, né, para tentar uma nova gravidez, clinicamente falando? Clinicamente falando, os médicos pedem que elas esperem pelo menos 3 meses, né? Para dar tempo do organismo se recuperar e para que fique tudo bem. Então, no mínimo, 3 meses para começar a tentar novamente engravidar. Certo. E emocionalmente, 3 meses também está na conta, Juliana? Emocionalmente, a gente não tem como definir um tempo exato. Porque existem casais que eles vão conseguir elaborar esse luto, elaborar essa perda, esses planos que foram feitos em 6 meses. Mas existem alguns casais que vão demorar anos para conseguir estar elaborando esse luto. Né? E é muito importante escutar esse casal nesse momento de luto. Né? Porque muitas vezes a mãe ela não quer falar novamente sobre isso. Porque o que vão pensar se falar novamente? Então, é prestar atenção, porque a mulher, quando ela tem esse aborto, ela também pode ter uma depressão pós-parto. Então, é prestar atenção se esse momento de luto está se estendendo muito, se os excessos, está dormindo muito, está dormindo pouco, está comendo muito, está comendo pouco, estão acontecendo, para justamente procurar uma ajuda profissional. E é muito interessante porque o que a gente percebe é que as pessoas têm dificuldade em admitir que sofreram um aborto. É uma coisa que não é comentada. A gente percebe que às vezes dentro da própria família é uma coisa que fica restrita ao casal, no máximo aos pais, né? E não é comentado como se realmente fosse algo vergonhoso ou alguma coisa que não pode ser, que é um tabu, né? Sim. E quando a gente começa a perceber que falar sobre isso é terapêutico, né, ajuda justamente, principalmente a mulher, a conseguir elaborar essa perda, né? De certa forma, na nossa sociedade, nós temos muita dificuldade de lidar com perdas, falar sobre perdas, porque remete muito ao fracasso. Sim. Né? Então, a morte, ela é um indicativo de um fracasso. E eu ter abortado, eu ter perdido, é como se realmente eu tivesse fracassado naquele momento. Então, quando se fala sobre isso, se abre essa possibilidade, né, a gente percebe que realmente acaba sendo muito mais fácil para a mulher conseguir, para o casal conseguir elaborar. E as redes sociais, elas acabam tendo alguma influência nesse sentido, Juliana? Acaba ajudando muito, porque justamente vai dando essa visibilidade para esse sofrimento. Muitas artistas que têm essa perda têm publicado nas redes sociais. Isso tem dado muita visibilidade. Muitas mulheres comentam, nossa, eu também passei por isso, você vai conseguir passar. Então, dando realmente aquela força. E é muito bom, porque daí a mulher vê que ela não está sozinha. Porque nesse momento é como uma mulher olhar para o lado, para as redes sociais, e só ver as mulheres que conseguiram engravidar, que estão conseguindo manter essa gestação, que tiveram o bebê. Elas acabam não sabendo das mulheres que perderam os filhos. Então, nesse momento, as atrizes são muito importantes quando elas compartilham esse tipo de vivência. Porque dão essa oportunidade para essa mulher perceber que ela não está sozinha, que não é só esse casal que teve um problema, que acabaram perdendo o filho. Isso a gente vê no curso, não é, Denise? Sim. Porque aqui, quando a gente fizemos o nosso curso online pela primeira vez, mas é muito melhor quando a gente consegue estar conversando com as pessoas. Então, a gente vê na sua aula, né, assim, Sim. como os pais interagem, ali eles se abrem, muitos casais contam experiências passadas. Exato. E é um alívio para a família quando ela fala sobre aquilo. Elaborar o luto, né? Sim. Para elaborar, nós precisamos falar. Exato. Então, assim, é importante contar para as pessoas, Sim. expor para a família e tirar o peso, né? Sim. Tá tudo bem, né? Sim. Vai engravidar novamente, vai conseguir procurar o auxílio médico, entender às vezes a necessidade de fazer uma terapia. Hoje em dia tem tanto tabu, ninguém quer ir ao psicólogo ou psiquiatra. Mas todos nós precisamos, para que a gente possa, quando a gente fala, vocês podem dizer, a gente se ouve. Isso, não é? Exato, organiza o pensamento, né? Isso. E saber que tem uma pessoa ali disponível a escutar, que você não vai estar incomodando se você estiver falando, porque esse sentimento de que eu estou incomodando, falando novamente,
A gente vê muitos casais trazendo isso, né, de que, mas se eu falar novamente eu vou estar incomodando, e ali dentro não, né? Então a gente vê que a ajuda profissional é muito benéfica nesse sentido. Muito importante, Sim, né? isso. E aí, à medida que justamente vai se passando, né, o tempo, naturalmente, o casal vai estar se sentindo novamente apto a fazer uma nova tentativa, né? Mas sentir realmente, tanto que uma coisa que a gente coloca de maneira geral é que quando aquele assunto já não causa mais tanta dor, ele significa que ele pode se entender que está sendo superado, né? Então, poder falar a respeito e já não ter um sofrimento tão grande é um dos indicativos de que essa situação foi elaborada. E a gente sabe também que às vezes, se por acaso a gente não passa por esse luto e de repente engravida, vem uma nova criança, às vezes essa família vai estar prejudicando esse bebê, o relacionamento do casal, porque não elaborou esse luto. Sim. Exato. Em todas as situações de luto é assim. Às Exato. vezes, quando uma pessoa não elabora o luto, ela acaba prejudicando a família, não é, Denise? Sim, E com até certeza. compreender o que aconteceu, né? Ir no médico e compreender o que aconteceu para ter essa perda também faz parte desse luto. Porque senão numa nova gestação vai realmente essa questão, e se acontecer novamente? Né? E se você compreende o que aconteceu, fica mais fácil. Se é um problema que pode ser tratado antes de tentar novamente, né? Vai te tranquilizar na nova gestação. Vai diminuir o medo, né? A Isso, ansiedade isso, dessa exato. mãe, desse casal. Exato. E até mesmo, né, Juliana, a questão assim de ter um tempo um tempo hábil para que realmente tenha uma individuação dessa nova criança que vem, Sim, né? porque senão é muito comum as mulheres, quando elas acabam de perder, elas escutarem: não, mas logo você engravida e vem outro no lugar. Não está vindo no lugar. Esse bebê que foi perdido, ele existe, ele existiu. Então é um outro filho que Sim. deve ter o lugar dele. Sim. Assim como um filho não, que faleceu mais velho, um bebê não vai ocupar esse lugar, um aborto também não vai ser ocupado por um outro bebê. É muito importante isso para ter uma individualidade dessa criança. Sim, e tanto que muitas vezes quando a mãe descobre, né, quando tem um resultado positivo, algumas semanas depois, já existe, inclusive, assim, alguns nomes já, opções de nomes, quer dizer, aquela criança, ela já existe dentro daquela Sim, família. sim. Mesmo que não vingue, mesmo que não nasça, ela tem um espaço dela. Já começam aqueles pensamentos do: será que vai nascer parecido comigo? Vai nascer parecido com Sim. o esposo? Vai nascer com que característica de quem? Exato. A partir do momento que a mulher vê ali o positivo, já começam esses pensamentos. Sim, e um abortamento realmente ele cessa com isso, né? Ele interrompe esse plano. E ter esse tempo entre uma gravidez e outra, né? Principalmente depois de um abortamento, é muito necessário para que o bebê que venha depois não fique ocupando o lugar, né? Ele possa ter um lugar dele, ter o espaço dele ali. Porque senão vão ser colocados: mas eu perdi teu irmão, então você não vai fazer isso? Mas o teu irmão faria. Então é colocado muita responsabilidade em cima dessa criança. Muita expectativa. Muita não é? expectativa. E daí todas aquelas características de um primeiro filho, né, Denise? Sim, sim. Que a gente vê na psicologia. Então, Sim. aquela criança depois também vai querer corresponder a todas as expectativas dos pais e vai ser um adulto com problemas, né? Sim, sim, exato. Ansioso e, né, com todas as consequências dessa super exigência que às vezes a gente acaba acarretando para os filhos. Sim. Uhum. E é muito comum, né, justamente nessa situação do bebê arco-íris ter esse peso extra, né? O primeiro filho ele já vem realmente com uma expectativa bastante grande, tanto que quem tem vários filhos, né, sabe que o primeiro a gente sempre acaba exigindo um pouco mais. Depois a gente vai percebendo que não é dessa forma, né? A gente vai relaxando um pouco mais, vai ficando a coisa um pouco mais tranquila, mas o primeiro realmente, agora, nessa situação de bebê arco-íris, que ele
já vem com todo esse peso, né? Então, existe um risco muito grande dessa superproteção, né, Juliana? Sim, existe um risco muito grande dessa mãe não permitir que essa criança se frustre. Então, vão ser as mães que até o psicanalista Winnicott coloca, que tem que ser a mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que permite que esse filho se frustre, que permite que ele chore um pouco, que ele espere a hora da mamada, que ele caia um tombo a hora que ele está aprendendo a andar. Porque quando a mãe está super protegendo, ela não permite isso. Ela não permite nem, às vezes, que o nenê se mexa dentro do carrinho. Ele começou a se mexer, ele acordou, já pega ele, já coloca no colo. Isso aqui é importante para o desenvolvimento da criança, esse se mexer. Então, essa super proteção, ela acaba sendo muito ruim para esse desenvolvimento da criança, porque ela não vai aprender a lidar com as frustrações na adolescência, na vida adulta. Sim, e justamente essa questão, né, de aguentar o choro do bebê. É realmente muito difícil, principalmente no primeiro filho, né, escutar o bebê chorar e você não acolher imediatamente, é realmente muito difícil para a mãe, mas é necessário para a criança passar por isso. Então, realmente, é o tempo, de repente, de preparar a mamadeira, é o tempo de preparar um banho, e a criança ela vai suportar e vai se fortalecer passando por essa situação. Porque a mãe, às vezes, ela quer ser perfeita. Ela não quer ter falhas. Só que isso acaba prejudicando essa criança. Sim, porque como ela passou por um sofrimento muito grande da perda desse outro bebê, ela não quer correr o risco. Isso, que nada de ruim aconteça com esse bebê que está aqui. Sim. Então ela quer tentar ser perfeita. Só que isso acaba não deixando essa criança ter frustrações. Certo. E no consultório, é comum a gente ver a atitude de mães dessa forma? Sim, a gente vê que as mães, elas se tornam super protetoras e extremamente ansiosas. E o que a gente percebe é que essa ansiedade, ela passa para a criança, né? Então, a criança às vezes faz uma febre e a mãe se desespera com isso. Ela já imagina que essa criança está com meningite, que essa criança vai morrer, que é alguma coisa muito grave. Então, ela sempre imagina, ela superestima aquela situação. E às vezes tem que ficar calma. Fez febre agora, o médico examina, não encontra um foco de infecção, vai ter que examinar essa criança de novo. Mas às vezes a ansiedade da mãe, mas doutor, não tem que fazer exame. Então a gente acaba iatrogenizando muitas vezes, né? E às vezes internando uma criança mais pela ansiedade materna do que pela necessidade ela não propriamente lidar com o que a criança está passando, Sim. né? E a criança sofre com isso. Então a criança vai sofrer, aquela mãe que precisa pegar um acesso venoso, ela fica desesperada, coitadinha, ele está sofrendo. Então daí a criança vai chorar mais, vai dificultar mais ainda aquela situação. Então eu acho que é muito prejudicial para os bebês, porque a mãe sofre demais e ela passa essa ansiedade para o neném e a família inteira sofre, né? Então é muito complicado nessa situação. E a gente vê assim, hoje em dia as pessoas querem ser perfeitas em tudo, não é? E nós não somos perfeitos, nós temos nossas imperfeições, então a gente tem que se permitir também errar, não é? Então eu não sei como fazer, eu não sei como criar, eu não sei, será que eu estou fazendo melhor e lê aqui, lê ali, faz grupo de mãe e daí é um monte de informação e algumas atrapalham, né? Então tem que deixar as coisas serem mais leves, mais naturais, para que a criança se desenvolva, né, bem e não sofra tanto. No curso de gestante eu sempre costumo colocar que são as falhas da mãe que fortalecem o filho, né? Então, quando a mãe erra e aceita que erra, claro, não é nada proposital, mas nós estamos constantemente aprendendo, estamos no processo de aprendizagem. É isso que vai fortalecer o filho, né? Vai torná-lo capaz de enfrentar o mundo de uma maneira mais tranquila, com mais fortalecido, né? Sim, vai aceitar uma nota baixa numa prova, vai aceitar, às vezes, não passar no primeiro vestibular, porque às vezes a gente pensa que não, é só ali a frustração de criança. Não, vão ter repercussões na vida, numa vida inteira. Sim, exatamente. Então, acho que tem uma pergunta, é bem isso mesmo. Eu li ali que a Fabiane está perguntando, as expectativas que colocamos no bebê arco-íris, podem prejudicá-lo na adolescência e na fase adulta? Explica melhor, Juliana, para Carmen. Sim, com certeza.
o fato da criança ter essa superproteção, ela não vai conseguir produzir, não vai conseguir elaborar recursos emocionais para lidar com as situações que vão vir posteriormente. Nós temos que entender que na vida nós passamos por situações, é uma escola, a vida é uma escola, né? Então, de pequeno nós vamos passando por pequenas dificuldades e à medida que nós vamos crescendo, as dificuldades vão aumentando, elas vão ficando mais complexas. Sim. Então, realmente, se eu tenho oportunidade na infância de passar por situações que possam me fortalecer, isso com certeza vai auxiliar para que quando eu chegar na adolescência, na vida adulta, eu esteja mais preparado para lidar com essas questões. E muitas vezes os pais têm dificuldade de entender isso, né? Eles acreditam que proporcionando tudo para o filho, né? E é muito comum a gente escutar, eu estou fazendo pelo meu filho aquilo que eu não tive, como se fosse uma vantagem, e não é, muito pelo contrário. A criança precisa também ter desejos, ela precisa também ter dificuldades para que ela possa crescer, para que ela possa amadurecer. Sim, até essas expectativas que muitas vezes os pais estão colocando em cima dessa criança, desse adolescente, ele é a hora que tem que fazer escolhas como uma escolha de vestibular. Uhum. Não, meus pais querem que eu faça determinado curso. Como que eu vou fazer o outro curso que é o que eu quero? Exato. Então não conseguem ter autonomia, não né? conseguem ter autonomia porque aí eles não querem frustrar os pais. Uhum. Porque, nossa, mas minha mãe fez tudo por mim. Como que eu não vou fazer isso que ela quer? Uhum. Exato. Isso é muito comum. Eu vejo pela faculdade de medicina. A gente vê pelas gerações, né? Sim. Os baby boomers, geração X, geração Y. Uhum. As gerações são diferentes, né? Sim. E a gente vê o quanto essa geração sofre, Uhum. né? O quanto essa geração tem apresentado transtornos psicológicos, Uhum. né? Sim. Por conta de superproteção, de terem recebido tudo, né? Uhum. Sem nenhum esforço, no sentido, os pais nunca vão fazer nada para os filhos no sentido de prejudicá-los. Sim, A gente sempre está tentando fazer o melhor, né? Sim, com Mas certeza. aí a importância da gente discutir, conversar, às vezes fazer uma terapia, Uhum. porque a gente nem sempre sabe tudo. Claro. E às vezes nessa tentativa de fazer o melhor, você acaba prejudicando o seu filho, né? Sim, com certeza. E até uma outra coisa que a gente tem observado ultimamente é até mesmo a questão do número de filhos. Então, alguns casais optam em ter um filho só para que possa dar o melhor para aquele filho. Melhor escola, melhor bicicleta, várias aulas extracurriculares, tá? Para que a criança possa ter condição. E muitas vezes a criança nem tem desejo para tudo aquilo, né? Então, quando antigamente se tinha vários filhos e que tinha que se dividir, o quanto que essas crianças elas eram muito mais determinadas, né? Porque elas tinham que estar dividindo o que tinham ali em casa e realmente essa dificuldade que era imposta pelo número maior de filhos fortalecia, né? Então hoje a gente olha realmente assim, casais com um filho, a dificuldade que é justamente acaba super protegendo porque Sim. só tem aquele filho, né? E gera toda essa insegurança nessa criança, né? Então, claro, né? Cada um sabe o que faz, mas assim, é importante poder pensar, né? Até que ponto realmente a opção em ter um filho só por esse motivo, tá? Às vezes até um pouco egoísta por parte dos pais. E até porque assim, a criança às vezes, os pais querem que faça X atividade e a criança não tem desejo nenhum de estar fazendo aquela atividade. Sim. Mas a criança também fica assim, como que eu vou falar pra minha mãe que eu não quero fazer isso? Sim. Como que eu vou falar pro meu pai que eu não quero fazer? Porque quando ele era criança, ele sonhava tanto em fazer isso. E agora ele tá me oferecendo, como que eu não vou fazer? Fazer o inglês, fazer o violão, o futebol, enfim, né? É claro que existem casais que não conseguem, né? Tiveram um filho e realmente não conseguiram. São situações, né? Mas agora eu acho que é importante refletir um pouquinho sobre essa questão, né? De restringir o número de filhos em função deste pensamento. Sim. De proporcionar tudo ao filho. E assim, às vezes as nossas escolhas, né? A gente quer que o filho faça determinadas atividades, mas as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar. Então, às vezes é difícil você entender que seu filho é diferente de você, Sim. é diferente
tem uma personalidade diferente, então ele vai fazer escolhas diferentes, Sim. mas que a gente possa fazer com que os filhos façam as suas próprias escolhas, Claro. trilhem seus próprios caminhos, né? Claro. Mas não super protegendo. Isso. Inclusive tem os seus próprios erros, Isso. né? Fiz uma escolha ruim, né? Vai ter uma consequência, tá? Ok, aprendi com isso. Não é o fim do mundo, né? Claro, claro. E sei que meu pai não vai me abandonar por conta disso, porque muitas crianças aí têm esse medo. E se eu fizer uma coisa errada, meus pais vão me abandonar, meus pais vão me deixar, meus pais não vão mais me amar. Não vão me valorizar, né? Isso. A criança fica sempre tentando preencher, corresponder às expectativas. Isso é normal do ser humano. Sim, Todo mundo gosta sim. de se sentir acolhido, se sentir recebido. Então, essa criança super protegida ainda mais vai querer o tempo todo corresponder às expectativas dos pais. Sim, né? exato. E aí E é acaba- difícil. É difícil conseguir ser feliz desse Sim, jeito, pode né? fazer escolhas que podem lhe prejudicar no futuro. Claro. Não é? Porque na vida adulta, essa vontade de satisfazer a vontade do outro vai se passar para os colegas, para o companheiro. Então isso também vai ter repercussões na vida adulta dessa criança. Acho que nós não perguntamos. Se alguém tivesse perguntas, né? Se alguém tiver pergunta, pode estar encaminhando, que nós vamos estar respondendo. A gente ainda tem alguns minutos da live, né? E Denise, como assim que a gente pode... hoje em dia a gente vê, independente, às vezes, as perdas, né? Às vezes não é um abortamento, mas um bebê que ficou na UTI, um bebê também, ou um bebê sindrômico, né? Sim, sim. Essas mães também, esses bebês que vêm depois dessas situações também são chamados bebês arco-íris? Sim, o bebê arco-íris ele tem justamente essa característica de vir depois de uma situação difícil, né? Então, o casal justamente ou teve muita dificuldade para engravidar, ou teve uma perda, ou, né, essa situação. Então, aquela criança que de repente veio com uma outra, com realmente para trazer cor, né? Uma criança que vem com uma característica aí mais tranquila para essa família. Trazer alegria para a família depois Sim. de um período de tristeza. Isso, exato. O que mais, Ju, nós podemos falar? Então, gente, nós agradecemos, né? Nós temos alguns outros assuntos que podem ser discutidos, principalmente com a Denise, com a Juliana. Então, se vocês tiverem sugestões também de assuntos que queiram que nós estejamos conversando, nós podemos fazer próximas lives, né? Então, eu queria agradecer a Juliana, é a primeira vez que ela está conosco, né, Denise, numa live. Sempre a gente fica ansioso, Sim, né? claro. É diferente de falar com a pessoa pessoalmente, né? Sim. Mas acho que nós conseguimos passar um pouquinho de informação para as pessoas que estão nos assistindo. E você quer fazer suas considerações para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que é importante justamente ter essa percepção, né, de que essas situações de dificuldade podem acontecer com os casais, mas que é importante se buscar ajuda, tanto médica quanto psicológica, né, no sentido de você poder estar identificando qual o motivo dessa dificuldade ou mesmo dessa perda, para daí você poder estar se liberando, né, para poder novamente tentar uma gravidez, que geralmente em algum momento ela vai acabar acontecendo, né? Sim. Ju, você quer fazer suas considerações? Eu acho também que é importante olhar esse lado dessa criança também, né? E que caso perceba que essa criança está sendo, de certa forma, sobrecarregada, né? Se o pai às vezes não conseguiu lidar muito bem e sobrecarregou esse filho, também buscar uma ajuda para ele também conseguir, né, não ficar tão para agradar tanto aos outros. Sim. E eu gostaria de agradecer também o convite. É um prazer, né, Denise? Um prazer imenso. Foi muito bom ter vocês aqui, né? E acho que isso contribui muito. Acho que todo mundo passa por problemas, por dificuldades. Cada vez mais a gente, com essas gravidezes tão precoces, a gente tem
visto casais passando por isso, então foi muito útil, muita informação importante que vocês trouxeram hoje para as pessoas que estão nos assistindo. Então nós gostaríamos de agradecer e convidá-los para mandarem sugestões, que a gente pode estar fazendo novas lives para tirar as dúvidas das pessoas que nos seguem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.